disse sobre as relíquias da Casa de Savoia, a coleção que foi desta família real, foi uma das mais insígnias da Europa. Eu estou atualmente a desenvolver uma série sobre o reino das relíquias e esta casa em particular fascina-me imenso por causa da importância das relíquias que possui. Bem, tal como a maioria das casas europeias, a Casa Condal, mais tarde Ducal e Real dos Savoias, Piemonte, Itália, nutriu desde muito cedo uma grande devoção às Sagradas Relíquias. A primeira relíquia, de facto, de que temos conhecimento que caiu na posse desta casa, foi uma relíquia insigne de São Segismundo, o rei da Borgonha, que a 22 de setembro do ano 515 fundou a abadia de São Maurício em Valais, na Suíça. A comunidade de monges por ele criada aí, há precisamente 1500 anos, foi aquela que viria a ser a segunda, viria a ser a comunidade que guardava a segunda relíquia mais importante e mais venerada pelos savóias, nomeadamente o corpo de São Maurício, mártir, comandante da legião romana de Tebas, uma legião cristã que foi morta precisamente neste local no ano 286. As relíquias deste mártir e dos seus companheiros foram depositadas pelo bispo de Octodur, atual Martigny, num santuário primitivo por volta do ano 380. E estas vieram depois do século IX a ser as mais veneradas relíquias da cristandade, com peregrinos vindos de toda a Europa. Desta forma, São Maurício tornou-se o patrono dos cavaleiros e é de facto considerado o primeiro cavaleiro cristão, pois na sua lenda dourada ele é o guardião da relíquia da lança de São Longino e aquela que traspassou o lado de Cristo na cruz e que hoje faz parte do Tesouro Imperial Austríaco, sendo conhecida também como a Lança do Destino ou a Lança de São Maurício. Já no ano 888, a abadia de São Maurício, com as suas relíquias, tornou-se sede espiritual do poder dos reis do segundo reino da Borgonha. Mais tarde, a Casa Condal de Savoia, fundada no século X, a partir de 1416, que passou a ser Casa Ducal. Pouco depois passou para a sua posse a relíquia que é hoje considerada a mais importante da cristandade, a síndone, ou a mortalha de Cristo. Sobre esta relíquia, sabe-se que antes de aparecer em França, no século XIII, foi venerada sobre a forma dobrada, emoldurada em Edessa, onde era chamada o mandílio, ou pano da Vera Ícona, verdadeira imagem de Cristo, que deu origem à figura de Verónica, Vera Ícona, Verónica, que aparece na Idade Média associada ao culto de um pano no rosto com a imagem de Cristo impressa, conhecido como sudário. A partir do século XVI, esta figura passou a fazer parte da devoção da Via Sacra e no século seguinte esse passo da Via Sacra passou a ser um dos passos, portanto, com a Verónica a limpar o rosto de Cristo. É, aliás, devido a esse disfarce de séculos que a mortalha ou síndone ainda é hoje erradamente chamada de sudário. Existem vários registros da referida relíquia insigne de ela ter sido recebida na Basílica de Santa Sofia em Constantinopla como pano de rosto e cuja proveniência foi atribuída a São Judas Tadeu, razão pela qual o mesmo é retratado por vezes com um véu ou com um medalhão, que era a forma primitiva que a moldura tinha, uma moldura de pano que só mostrava o rosto do sudário. Isto por causa de haver um tabu de contacto de objetos com os mortos. As pessoas ficavam impuras e por isso não podiam realmente estar na sociedade. A história primitiva dizia que o rei Agbar de Edessa tinha sido afetado por lepra e que São Judas, apóstolo de Cristo, veio com um pano de rosto e curou. Mais tarde, quando passa a lenda juntamente com uma cópia do Mandilion para Roma,
a lenda sofre alterações e, a partir daí, era a Verónica que foi curar César da mesma enfermidade e com a mesma relíquia. De Constantinopla, a relíquia que se conserva a imagem do corpo e das manchas sofridas por Cristo durante a Paixão, foi levada pelos franceses no saque de Constantinopla, a 12 de abril de 1204. É interessante que em Oviedo há um pano que chamam também o sudário, e este pano tem manchas de sangue que coincidem na perfeição com as manchas que estão no sudário. E é interessante que é coerente com os evangelhos que de facto falam de dois panos, a mortalha e um pano de rosto. Quando a perseguição e a detenção dos cavaleiros templários começa na sexta-feira, dia 13 de outubro de 1307, por ordem de Filipe IV o Belo, rei de França, a relíquia sagrada do Santo Sudário, que desapareceu de Constantinopla, aparece depois, mais tarde, em França, onde é exposta numa basílica, assim quase clandestinamente, e depois, mais tarde, pela família de Geoffrey de Charnay. Ele que foi queimado na fogueira, em Paris, juntamente com o grão-mestre Jacques de Molay, em 1314. Com a extinção da ordem decretada pelo Papa, realmente esta relíquia passou outra vez a ser ocultada. E aparece, poucos anos depois, já na posse de um presumível sobrinho do falecido Geoffrey de Charnay, com o mesmo nome, aliás, e que morre na Batalha de Poitiers, de 19 de setembro de 1356. No ano seguinte, a pedido da viúva Joana de Vergy, diz-se que teve lugar a primeira ostentação pública do Santo Sudário, organizada pelos cônegos da colegiada de Léry. O bispo Henri de Poitiers, no entanto, classificou a mesma como fraude e quis confiscar a relíquia, apelou ao antipapa de Avignon que suprimisse o culto. Isto porque realmente podia fazer concorrência nas peregrinações que realmente eles recebiam em todas as dioceses, dados às relíquias que eles apresentavam. Ter este pano realmente era muito mais importante e atrair muito mais gente. Mas o Papa, ou o antipapa, de facto não suprimiu o culto. De uma forma velada, declarou a relíquia digna de fé. A 1 de junho do mesmo ano, com uma bula, formalmente aprova o culto, e esta decisão realmente veio a ajudar o culto do Santo Sudário na Europa. Em 1418, os cônegos de Léry enviaram o Santo Sudário a Humberto de Villiers-Sexcel, segundo marido de Margarida de Charnay, a condesa de La Roche, neta de Geoffrey de Charnay, e que o colocou na capela de Saint-Hippolyte-sur-Loire. O Santo Sudário foi novamente exposto ao público em 1449 e a 13 de setembro de 1452, para o encanto de Anne de Lusignan, a esposa do Ludovico de Savoia, Duque de Savoia. E é a partir daí, a partir do 22 de março de 1453, que é doado por Margarida de Charnay à família de Savoia em Genebra, numa série de atos de submissão feudal que incluíram a oferta tradicional de relíquias, em troca de proteção que foi dada pelo Ducado Savoiano aos castelos de Miribel em 1453 e de Flumé em 1455. Quando os cônegos de Léry ouviram falar desta doação, eles queixaram-se ao Duque de Savoia, porque tinham perdido realmente uma grande fonte de rendimento com as peregrinações. Em 1464, o Duque de Savoia generosamente reembolsou os cônegos pela perca destas receitas, mas isto só depois de Margarida de Charnay ter morrido. Infelizmente morreu excomungado em 1460, e ele aí assegurou-se que realmente a posse desta relíquia estava na casa de Savoia. Desta forma, a síndone passou a ser a mais sagrada herança da família de Savoia, que se manteve na sua posse até 1983. Logo imediatamente, após a aquisição, em 1453, Ludovico depositou a relíquia
numa igreja da Ordem Franciscana em Chambéry, que de seguida elevou a capital do ducado. O beato Amadeu IX, príncipe de Piemonte e mais tarde duque de Saboia, teve interesse especial na relíquia e, exprimindo o desejo de colocar o Santo Sudário de uma forma mais digna, mandou fazer junto do Palácio de Chambéry a Sainte-Chapelle, que era uma capela de relíquias, realmente iniciada pelo seu avô em 1408, e que tinha como modelo a Sainte-Chapelle de Luís IX, São Luís IX de França. Foi inaugurada em 1467, esta Sainte-Chapelle, e foi a primeira lipsanoteca da família real de Saboia. Tinha, entre várias relíquias, posso mencionar o prato que acolheu a cabeça decapitada de João Batista, que está hoje na sede de Gênova, ossos do mesmo santo, que estão hoje em Louane, em Savona, 3 dedos do santo que foram parar à igreja de Saint-Jean de Maurienne, em Saboia, e outras relíquias de Santa Benedetta, um dente de São Nicolau, mais tarde esse passou para Sassari, e outro dente de Santa Apolónia, que foi doado à cidade de Porto, e uma relíquia de São Roque, que foi doada à Basílica Mauriciana de Turim. As relíquias de São Maurício tiveram renovada importância com a criação da Ordem em 1434. Mas o culto das relíquias desta casa ducal só tiveram elevada importância mundial depois da missa e ofício do Santo Sudário ter sido instituída 25 de abril de 1506 pelo Papa Júlio II. A mesma ainda é celebrada anualmente, tendo sido originalmente pedida pela esposa do Duque Carlos III, nomeadamente a infanta Dona Beatriz de Portugal, filha de Dom Manuel. Com o crescente interesse local e regional nas Sagradas Relíquias, a Sainte-Chapelle foi elevada pelo Papa Leão X à dignidade de Catedral Metropolitana, tornando-se assim a mais insigne e mais famosa do que a Sainte-Chapelle de Paris. A partir do casamento da duquesa, da infanta portuguesa com o Duque de Saboia, Carlos III, passaram as infantas da casa a dedicarem-se à duplicação das relíquias. Duplicação das relíquias que eram, na realidade, cópias chamadas ex extractum originale, portanto, extraído do original. E o que é que eles extraíam? Extraíam a essência da relíquia, o sangue, o suor, fervendo pedaços do Santo Sudário com as cópias que eram pintadas à mão. Sabemos que o Papa São Pio V, na Batalha de Lepanto, por exemplo, encomendou 2 cópias Gemini. Portanto, ele cria 2 originais do Sudário. Como é que se consegue fazer um original do Sudário? Tínhamos que mortalhar Jesus Cristo várias vezes em várias mortalhas. O processo era este. Tirava-se um pedaço do original, era fervido com uns santos óleos e a essência mística era transferida do original para a cópia. Também faziam isto com pedaços que eram retirados e depois pedidos com um selo sobre a relíquia. Ora bem, a relíquia, aqui temos algumas cópias ex extractum, chama-se Verifiche, não é? Algumas são muito feias, outras são muito parecidas, mas o facto é que realmente estas 2 princesas dedicaram-se quase a vida toda a fazer cópias. Há centenas de cópias destas, e quase todos os Saboias que viajavam para o estrangeiro, como a Rainha Dona Maria Pia, quando casou aos 15 anos de idade, veio para Portugal, trouxe com ela uma cópia, que está hoje no Palácio da Ajuda. O rei Carlos Alberto trouxe com ele uma cópia. Estas cópias serviam não só para devoção, mas como própria mortalha. Portanto, eles eram amortalhados nestas cópias. Aqui temos a primeira grande ostentação. É a chegada da relíquia a Turim. Isto porque São Carlos Borromeu, que era arcebispo de Milão, era muito devoto do Santo Sudário e foi a pé várias vezes a Chambéry de Milão para ver a relíquia. Mas como já tinha bastante idade, depois de ter feito uma promessa, e essa promessa se ter cumprido, fez um pedido e recebeu a graça que tinha pedido, foi pagar a promessa indo a pé para Chambéry. O Duque de Saboia achou que se morresse este santo numa peregrinação a Chambéry, iriam culpabilizá-lo.
E então, em vez do prelado já idoso ir a Chambéry, ele transportou o Santo Sudário para Turim. E aí ficou, porque realmente a grande devoção, a grande multidão que se viu, foi uma coisa internacional. Esta é a primeira gravura que foi feita e que foi distribuída por todo o mundo e que deu a conhecer realmente a realidade do Sudário da síndrome. E a partir daí, os duques de Saboia deixaram ficar a relíquia. O Papa Pio VII fez um ritual para a exposição da relíquia. Havia cópias da relíquia que realmente eram distribuídas. E aqui podemos ver realmente alguns membros da Casa de Saboia que tinham pedaços do Santo Sudário com eles, e estas tais cópias ex extractum. Mais tarde, com a unificação de Itália, dá-se a aquisição de outra relíquia em si. Falamos podes ir para trás. Falamos da coroa férrea, a coroa férrea da Lombardia, que era uma relíquia que dizia-se que a coroa, na parte de dentro, tinha um dos cravos da paixão que tinha sido derretido e colocado, portanto, na parte de dentro, para que os reis fossem coroados com um dos cravos da paixão. Portanto, os reis de Saboia passaram realmente a ter também essa relíquia, que passou a ser retratada em várias gravuras e nos próprios túmulos. Aqui temos, portanto, duas cenas do rei Carlos Alberto a assistir à missa e das exéquias fúnebres, e que realmente sabemos que a cópia que ele trouxe do Santo Sudário foi com ele amortalhado. A tradição continuou realmente de expor o Santo Sudário em épocas festivas, em datas festivas, casamentos, batizados. E aqui podemos ver por ocasião de um ano santo e depois, mais tarde, por ocasião do casamento do futuro rei Humberto II em 1933. Aqui podemos ver as marcas que estão no sudário e que vários registros mais antigos como este representam estas marcas, que provavelmente, segundo alguns historiadores, e eu partilho essa ideia, foram causadas não por acidentes envolvendo velas, como por vezes pensam que houve um incêndio e queimaram o tecido acidentalmente. Não, porque perfuravam a cópia e o original com ferro, portanto, com os próprios cravos que eram aquecidos, e então passavam um tecido para o outro, e a transferência mística fazia-se desta forma também, assim como se fazia com o ferver de um pedaço o rei de Itália, Humberto II, de facto, quando do seu falecimento, aos 30 anos, foi realmente, não, em 2013, foi realmente uma coisa extraordinária para a Igreja, porque ele doou a relíquia mais importante, não à Igreja em si, mas à pessoa do Papa vivente. Portanto, o Papa que reina é o dono desta relíquia, não é a Igreja em si. E assim garante a continuidade e a preservação da mesma. Aqui podemos ver a cópia que a Rainha Maria Pia trouxe quando casou, que está no Palácio da Ajuda. Infelizmente não a mostram. Ele sofreu um restauro, digamos, lavaram a seco, pensando que as manchas que lá estavam eram manchas do tempo. Portanto, as manchas estavam lá propositadamente, porque foi a transferência mística que criou e fez desta relíquia original. E, portanto, ela não está à exposição hoje, infelizmente, mas podemos ver na capela do Palácio da Ajuda como estava antigamente exposta do lado direito do altar. Aqui tem uma cópia que nós temos, precisamente, na nossa Lipsanoteca Real. Uma Lipsanoteca é uma grande coleção, um depósito de relíquias que está em Fátima e que tem o alto patrocínio de várias casas reais, entre elas a Casa de Saboia, a Casa Real Portuguesa e outras, e é a sede do Apostolado das Relíquias, fundado precisamente há 25 anos e que conta, portanto, com o alto patrocínio de várias casas reais. A Lipsanoteca tem, como eu disse, esta cópia,
que é uma cópia ex extractum originalis, de 1775, e tem estas relíquias também em si. Um pedaço do crânio de São Maurício, um antebraço de São Maurício, relíquias de São Lázaro numa cruz pectoral episcopal do século XIV, tem espinhos da coroa de espinhos, porque o rei São Luís também enviou para a Casa de Saboia um espinho da coroa de espinhos. E temos também relicários de prata diversos com relíquias que pertenciam a vários membros da família. Temos beatos e santos, relíquias dos beatos e dos santos da Casa de Saboia, principalmente o cabelo da recém-beatificada Rainha Maria Cristina, de Saboia e Nápoles, que é a única relíquia de primeira classe que existe no mundo para veneração, dado que o corpo está sepultado num sepulcro monumental na Catedral de Nápoles. Temos também uma coleção fabulosa de relíquias da Paixão e, entre elas, fragmentos do Santo Sudário. Vários fragmentos em relicários que pertenceram à família real de Saboia. Temos também alguns artefactos do estudo do Santo Sudário, porque o Centro Português de Sinologia é sediado na Lipsanoteca, a capela do Centro Português de Sinologia, fundado pelo engenheiro Fernando Lagrifa Fernandes, aqui do Porto, e que hoje o diretor do centro, o Dr. Moreira, honra-nos com a sua presença. Aqui podemos ver variedíssimas relíquias, muitas delas pertenceram à Casa de Saboia e que têm nos relicários a imagem de São Maurício em prata gravada. Aqui temos uma réplica da cabeça de São João Batista. Enfim, uma imensidão de relíquias que são frequentemente usadas em cerimónias religiosas e para veneração e que estão permanentemente nesta capela, e convidamos-nos a todos a conhecerem esta coleção, que está patente nas instalações da Fundação Histórico-Cultural de Viena, sede também da representação dos patronos dos museus do Vaticano e das obras hospitalárias da Ordem de São Maurício e São Lázaro em Portugal. Muito obrigado.